Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É com imensa alegria que iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Em 2013, tivemos a primeira edição da Concafras Mundial em Honduras, na América Central, abrindo novos horizontes para a realização da Concafras PSE no mundo. E neste ano de 2015, entre os dias 16 e 19 de julho, vamos ter a segunda edição da Concafras Mundial, a ser realizada na cidade de Manaus, capital do Amazonas, no Brasil. E para conversar sobre este evento de luz conosco, convidamos Wagner Nogueira, caravaneiro da Concafras PSE, confraternização das campanhas de Fraternidade Alta de Souza e Promoção Social Espírita. Seja bem-vindo, Wagner. Olá, Larissa. Olá aos nossos amigos desse programa maravilhoso. Wagner, vamos falar um pouco sobre a história da Concafras PSE. O que é a Concafras e quem é Alta de Souza? Bom, realmente nós precisamos falar um pouquinho de história, né? Nós vamos voltar à década de 1950, ou seja, o século passado, Larissa. Encontrar um jovem militar de formação espírita, pouco tempo de casado, que morava na cidade de Campo Grande e conheceu um outro jovem militar que veio do Nordeste, de Pernambuco, chamado Olídio de Castro. O jovem que morava então em Campo Grande chamava Ninfo de Paula Correia. Para nós, o senhor Ninfo, chamado carinhosamente assim. O senhor Ninfo conheceu então em Campo Grande, junto com esse companheiro que veio de Pernambuco, Olídio de Castro, a campanha do Quilo. Era uma campanha realizada pelos espíritas, principalmente na região Nordeste, que visitava os lares, falando sobre a doutrina espírita e pedindo doações de alimentos, roupas, calçados, para serem utilizados pelas instituições nos atendimentos às famílias carentes atendidas naquelas regiões carentes aí daquelas cidades. E o senhor Ninfo Correia fez então a campanha do Quilo, achou maravilhosa porque conhecer a doutrina espírita como ele conhecia, vamos dizer, a vivência dentro de uma casa já era bom, imagina levar isso para fora. Então, esse foi o contato inicial da campanha que o senhor Ninfo teve. Passado pouco tempo, ele mudou para São Paulo e passou a frequentar a Federação Espírita do Estado de São Paulo. E percebendo então que as pessoas, que os espíritas ali, apesar de ter um trabalho maravilhoso de atendimento às pessoas carentes, tinham pouca participação, pouca saída para fora da casa espírita. E o senhor Ninfo Correia, então, propôs lá na Federação de São Paulo que fosse realizada a campanha de fraternidade. O que seria essa campanha da fraternidade? Campanha de fraternidade? Seria a campanha do Quilo com alguns incrementos, como, por exemplo, o ato de levar a mensagem impressa, essa mensagem espírita que é comum as pessoas receberem nas vias públicas, para os lares. Então, a campanha de fraternidade proposta pelo senhor Ninfo, além de divulgar a doutrina espírita, além de arrecadar os donativos, também passou a deixar essa mensagem nos lares. E, a partir disso, o trabalho foi crescendo. Um trabalho que começou em 1953, volto a dizer 53, logo se espalhou para o Brasil inteiro. E o senhor Ninfo Correia tinha dentro do seu grupo de trabalhadores uma médium vidente, que relatava alguns quadros, algumas imagens, né, algumas das passagens que ela percebia durante a campanha do ponto de vista espiritual. E ela via sempre, no início do trabalho ou no término do trabalho, a figura de um espírito com a aparência de uma jovem morena, vamos dizer assim, amiudada, e trazia com ela espíritos muito necessitados, doentes, combalidos, enfim, numa situação muito necessitada. E eles desapareciam no meio daquela roda inicial da preparação da campanha de fraternidade. E o senhor Ninfo ficou muito preocupado. Poxa, nós estamos fazendo o trabalho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui fazendo a prece, a oração, estamos buscando os donativos para atender as famílias carentes, estamos levando a mensagem consoladora que o Espiritismo proporciona. Mas o que está acontecendo? Ele foi, então, do Chico Xavier e pediu ao Chico que pudesse aí, se fosse da vontade de Deus,
psicografar alguma mensagem que pudesse falar sobre a campanha e o porquê dessa presença desse espírito, né, dessa jovem, durante a campanha, levando consigo esses espíritos necessitados. E o Chico recebeu várias mensagens de Emmanuel, de André Luiz, mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, né? E uma dessas mensagens revelou que o espírito dessa jovem que aparecia na campanha era Alta de Souza, uma jovem poetisa, nascida em Macaíba, no Rio Grande do Norte, desencarnou muito nova, muito religiosa, e que era aquele espírito inspirador daquela ação de caridade junto à campanha. Então, em homenagem a essa alma, né, angelical chamada Alta de Souza, passou-se a denominar a campanha de Fraternidade Alta de Souza. Então, a campanha ela foi crescendo, ela foi se alastrando, várias casas espíritas foram aderindo, implantando o trabalho, até que chegou um momento que o senhor Ninfo Corrêa não conseguia mais atender todas as solicitações de implantação da campanha, seja no estado de São Paulo, como no Brasil inteiro. Então, resolveu-se realizar então, o primeiro encontro, ou a primeira Concafras, confraternização das campanhas de Fraternidade Alta de Souza e promoção social espírita, ou seja, a partir da década de 70, ampliou-se as discussões, não só em torno da troca de experiência em torno da campanha Alta de Souza, mas também troca de experiências nas diversas atividades da casa. Então, daí surgiu esse nome, né, Campanha de Fraternidade Alta de Souza. Wagner, em relação aos encontros fraternos, quais são os benefícios e quem pode realizá-lo? Nós gostaríamos de iniciar o próximo bloco falando sobre os encontros fraternos. Acompanhe conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando hoje sobre a segunda Concafras Mundial, que irá acontecer entre os dias 16 e 19 de julho deste ano de 2015 em Manaus. Wagner, nós gostaríamos de retomar a pergunta do último bloco. Qual a importância dos encontros fraternos e qual o benefício da realização desses encontros? Bom, Larissa, nós conversávamos no bloco anterior sobre o crescimento da Concafras, ou seja, ela passou a percorrer as diversas partes do país, ou seja, cada ano numa cidade, aí no Brasil afora, e isso foi criando assim, uma expectativa muito grande, porque uma Concafras, por exemplo, em São Paulo, ficava longe, às vezes dispendioso financeiramente para quem estava no Nordeste, no Centro-Oeste ou qualquer outro país, ou qualquer outro estado, melhor dizendo. E a partir disso, então, surgiu uma ideia de fazer pequenas Concafras, ou seja, os encontros fraternos Alta de Souza. Então, no ano de 1985, no preparativo da 30ª Concafras, que aconteceu em 1986 em Brasília, aconteceu alguns cursos chamados de pré-cursos, ou seja, pequenos cursos que eram aplicados na Concafras, sendo feito de forma contínua em diversos meses. Em 1986, na Concafras de Brasília, na 30ª, foi aprovada então a realização dos Encontros Fraternos Alta de Souza, que é um encontro espírita, né, aos moldes da Concafras, realizado aos finais de semana e que pode ser realizado em qualquer parte do país. Para quem desejar fazer um encontro fraterno na sua casa espírita, anote aí um site, www.concafras.com. concafras.com,
Lá tem Encontros Fraternos Alta de Souza, é que faça a sua inscrição. Então, o Encontro Fraterno é essa mini Concafras que está acontecendo no Brasil. Esse ano de 2015, nós devemos estar realizando mais ou menos uns 400 encontros aí, em diversas partes do país e também do mundo. Wagner, por que a proposta de se realizar uma Concafras Mundial? Disse Jesus que uma árvore boa, somente bons frutos pode dar. E uma árvore com bons frutos, ela atrai muitas pessoas, isso é natural. Essa simbologia que Jesus usou é uma verdade em todos os setores da nossa vida. Como a Concafras cresceu, ela foi despertando interesse de pessoas de outras terras, de outros países. Em 1999, na Concafras realizada aqui em Goiânia, a 43ª, se não me engano, nós tivemos aí a participação de algumas pessoas que vieram de outros países. Isso, Larissa, a partir de uma pequena divulgação que foi feita no exterior. E com isso, ao longo do tempo, de 99 para cá, mais pessoas foram aproximando, pessoas de outros países que têm trabalhos muito interessantes nas suas casas espíritas. Daí surgiu a ideia de realizar, então, uma Concafras a nível mundial, em que fosse um evento especialmente preparado para receber pessoas de diversas partes do país, do mundo, melhor dizendo, e esse evento aconteceria de 3 em 3 anos, ora num país, ora em outro. Excepcionalmente, nós tivemos aí em 2012, a realização, 2013, melhor dizendo, a realização da primeira Concafras Mundial em Honduras, que foi um evento maravilhoso, contou com a participação de pessoas de várias partes do mundo. Tivemos a oportunidade de aprender muita coisa interessante, porque essa troca de experiências, de companheiros, de tarefeiros espíritas de diversas partes, permite não só a gente levar alguma experiência para a casa espírita, mas também trazer experiência. Então, com essa situação aí, a Concafras hoje, ela é de nível mundial, vai ser realizada agora, como você colocou, entre os dias 16 a 19 de julho, agora de 2015, a segunda Concafras Mundial, por sinal aqui no Brasil, na cidade de Manaus, uma cidade maravilhosa, que vale a pena ir para conhecer todas essas maravilhas e participar desse evento. Então, vai ser maravilhoso esse evento. Wagner, quais foram os frutos colhidos na primeira Concafras Mundial, realizada em Honduras, tanto para aquele país, aquela comunidade, quanto para as casas espíritas de outras nações participantes? Em relação a Honduras especificamente, nós conhecemos vários grupos espíritas lá, mas em particular um, na cidade de Tegucigalpa, que é a Cipromo, que realiza um trabalho maravilhoso no campo da assistência social, que nós chamamos, né, de trabalho de caridade. Experiências assim que nós fomos ver eram muito semelhantes às casas espíritas que realizam a Concafras aqui no Brasil, que participam da Concafras. Então, houve permuta de experiências, nós tivemos pessoas de outros países que assimilaram essas experiências. Foi levada a experiência de algumas atividades realizadas na Concafras há muito tempo, como a campanha de esclarecimento de Chico Xavier, que é uma campanha de divulgação espírita, de empréstimo de livro espírita de porta em porta, a própria campanha de Fraternidade Alta de Souza, a campanha de valorização da vida e contra o aborto, e, ao mesmo tempo, algumas experiências vividas em outros países foram disseminadas por meio da Concafras, de maneira que os frutos foram maravilhosos e a expectativa para essa edição é muito grande, e desde já anunciamos aí que em 2018, ou seja, daqui 3 anos, nós vamos ter a terceira Concafras Mundial acontecendo, dessa vez na Europa, em Portugal. Wagner, assim como na primeira edição, o tema central da segunda Concafras Mundial está relacionado à paz, ou seja, a paz no mundo. Por que explorar essa temática nas Concafras Mundiais? O mundo tem precisado de paz, Wagner? Bom, essa temática paz, ela não está fechada, ela não é obrigatória em todas as Concafras Mundiais. Mas, com certeza, esta é a maior necessidade hoje da humanidade. Porque hoje nós vimos conflitos de todas as naturezas. Conflitos interiores, que têm desencadeado o processo de ansiedade, depressão, às vezes levando alguns ao ato infeliz do suicídio. Nós estamos vendo conflitos dentro dos lares, na sociedade, nas vias públicas. Conflito entre povos,
países, né, povos que habitam o mesmo país, digladiando entre si. Enfim, vivemos um momento conturbado. Então, em Honduras, na primeira Concafras Mundial, foi trabalhado esse tema, que é um tema que o pessoal daquele país trabalha muito sobre essa questão da paz, e que foi assimilado também pela segunda Concafras Mundial. Então vai ser muito bom. Nós iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Voltamos com o programa Espiritismo em Ação, falando sobre a confraternização das campanhas de Fraternidade Alta de Souza em nível mundial. Wagner, por que é importante que as casas espíritas participem desta segunda Concafras Mundial? Bom, Larissa, é importante ressaltar que a Concafras ela não tem um papel federativo, ela não filia casas espíritas, mas ela congrega pessoas de boa vontade que estão na lida nas casas espíritas. Podemos dizer que algo mais, vamos dizer assim. Então, a Concafras ela possibilita a participação de casas espíritas pequenas, aquelas de médio porte, as de grande porte, casas espíritas nascentes, porque é esta troca de experiência que permite as casas espíritas se estruturarem, se consolidarem e crescerem. Então, esta é a grande importância. E por ser um evento que envolve criança, que envolve jovem, que envolve adulto, envolve as pessoas, vamos dizer, até os 200 anos, a gente brinca que vai de 0 a 200 anos. Então, a importância que nós vemos aí, primeiro é essa, de integração, troca de experiência, confraternização entre as pessoas. Segundo, fortalecimento das casas espíritas. Terceiro, implantação de novas atividades que, porventura, a casa espírita julgue e ache interessante. E o quarto, e mais importante, que é a divulgação da casa espírita. Então, nós vamos ter na Concafras Mundial agora, como tivemos anteriormente, casas espíritas pequenas, como casas espíritas grandes, mas formada por pessoas que querem algo mais. Então, você, querido amigo que está nos assistindo, que é um dirigente da casa espírita, não perca essa oportunidade. A Concafras Mundial vai ser realizada aqui no Brasil. É fácil de ir, né? Basta você se inscrever logo ali no Amazonas. Nós vamos assistir agora a uma matéria sobre a segunda Concafras Mundial. Acompanhe conosco.
de paz. Para eso el mundo necesita amistad. Caridad y amor entre las personas. Union among peoples of all nations. O mundo precisa de mim, o mundo precisa de você, o mundo precisa de nós. Concafras Mundial en Manaus, paz en el mundo. Um só amor, um só ideal, semeando amor e a paz na Concafras Mundial. Muito bom, né, Wagner? O convite aí para todos nós para participar da Concafras Mundial. E nós gostaríamos de saber como é que vai ser a programação da segunda Concafras Mundial e onde obter mais informações. Bom, a programação ela começa no dia 16 com uma programação light, vamos dizer assim, festiva, que vai ser um passeio na natureza. Então, para quem não conhece o Amazonas e não conhece Manaus, vai ter oportunidade de conhecer um pouquinho. Então, está sendo organizado um passeio de barco, né? Algo assim, bem típico lá, e que um dos trajetos, né, será ir até o encontro do Rio Negro com os Solimões. Então, é uma programação que vai começar no dia 16 pela manhã e terminar à tarde, que vai permitir que pessoas vindas, não só do Brasil, mas de diversas partes do mundo, possam conhecer uma maravilha da natureza como os rios, né, o Amazonas e o Rio Negro e os Solimões. E no sábado, logo pela manhã, no dia posterior, nós temos a abertura, perdão, na sexta-feira, nós temos a abertura à noite e depois, no sábado pela manhã, começa as atividades de ordem doutrinária. A abertura na sexta-feira é às 7 horas da noite. Programação muito bacana, interativa. E no sábado, então, nós temos, iniciando logo pela manhã, os temas específicos, né, e o tema central. O tema central é aquele tema que puxa todas as discussões, todo o evento que chama Paz no Mundo, como a gente já falou sobre essa necessidade da paz. E os temas específicos são temáticas voltadas para as diversas atividades na Casa Espírita, desde a área da criança, do jovem, do adulto, né, a área mediúnica, a área da divulgação espírita, da comunicação social espírita, a área da assistência social, né, na Casa Espírita. Então, através desses estudos, nós temos a oportunidade de trocar experiências positivas serão levadas para a Concafras, discutidas, debatidas em sala de aula, e depois, no momento oportuno, essas experiências vão ser vivenciadas na prática. De maneira que a Concafras não é um encontro teórico, é um encontro teórico-prático. Aquilo que se discute se realiza como atividade prática. E no sábado à noite, nós temos uma atividade chamada Confraternização entre os Povos, né, Integração entre os Povos, que vai ter aí a apresentação dos diversos participantes que vêm de outros países. E no domingo nós temos aí a continuidade das tarefas, com a realização das campanhas, né, nas ruas de divulgação, visitas em locais públicos, em hospitais, nessas atividades. E também vamos ter a oportunidade de ter os temas atuais históricos, ou seja, temáticas de interesse da sociedade, temáticas de interesse do movimento espírita vão ser também estudados em sala. De maneira que o evento encerra-se no domingo, para quem quiser.
quem puder, que às vezes não pode, na segunda-feira, né, tem uma programação especial que nós chamamos de Pós-Concafras, que vai ser uma reunião de trabalho para as pessoas que quiserem participar. Se você quiser ter mais informação, Larissa e os nossos amigos aqui que estão nos assistindo, acesse www.concafrasmundial.com. Vou repetir, concafrasmundial.com. Lá você tem todas as informações de tudo que vai acontecer nessa segunda Concafras Mundial. Wagner, e para quem não puder ir para Manaus, tem como acompanhar a realização da Concafras Mundial, toda essa programação? Primeiro, eu vou lamentar muito, Larissa, você não vê todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Mas nós sabemos que, às vezes, só a vontade não resolve. Apesar que nós estamos tendo aí promoções muito interessantes aí das companhias aéreas para Manaus. A gente tem visto aí cada coisa interessante, saindo aí de São Paulo, saindo de Brasília, às vezes aqui de Goiânia mesmo. Mas quem não puder ir, poderá acessar, né, os momentos coletivos, alguns momentos de estudo em sala, através da internet. Anote aí, tvmundialdespiritismo.com. Vou repetir, tvmundialdespiritismo.com. Então, a Concafras Mundial vai ser transmitido pela web e você, em qualquer parte do mundo, poderá assistir. Caro telespectador, se você quiser saber mais informações sobre a segunda Concafras Mundial e realizar a sua inscrição, acesse o site www.concafrasmundial.com. E se quiser saber também sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, acesse www.ocentroespírita.com. Nós agradecemos a presença do Wagner conosco e ficamos aqui com o programa Espiritismo em Ação. Que Deus nos abençoe e muita paz.